Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como se aposentar com renda fixa. Será que tem como receber dividendos com previsibilidade investindo na renda fixa? Vou mostrar para vocês que hoje tem como, tá? Então antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativem os sininhos, tá bom? Que isso faz muita diferença. E comenta aqui o que você quer ver no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá, antes da gente ir pro vídeo, não esquecer do nosso disclaimer padrão, nada do que eu trouxe aqui é recomendação de compra ou de venda, tá bom? Então primeira coisa, gente, quais são as formas de se receber renda passiva com renda fixa? Existem duas principais. A primeira é com esses títulos do governo, que é o Tesouro Renda Mais, desculpa, Tesouro IPCA Mais com juros semestrais. Então você vai ter a sua renda e o patrimônio corrigidos pela inflação. Então aqui hoje ele está pagando inflação mais 7, que é uma baita taxa. A gente vê que a bolsa no médio a longo prazo rendeu algo como IPCA mais 7, IPCA mais 6. Então assim, essa taxa aqui garantida sem risco já é um baita de um retorno que você pode ter, tá bom? E você vai ter semestralmente um cupom, né, de juros que vai cair na sua conta. E aqui o que que é importante se falar? Títulos que têm o final 40 par, né, 2, 0, 44, enfim, você vai receber em 15 de fevereiro e 15 de agosto essas parcelas. E os títulos que têm vencimento ímpar, como este de 2035, você vai receber em 15 de maio e em 15 de novembro, tá? Esses cupons são de geralmente 3% do valor aplicado, isso daqui sempre corrigido pela inflação, tá? Então é como se você tivesse um yield, né, um dividend yield de 6% ao ano, corrigido pela inflação, com muita previsibilidade. Então isso daqui é muito bom. Quais são os riscos e quais são vamos dizer assim, as desvantagens deste título? Primeira coisa é que você vai pagar, pelo menos nos primeiros 2 anos, uma alíquota de imposto maior. Então, sobre esse dividendo, você vai pagar um imposto de renda de 22%, que vai caindo conforme o tempo. E qual que é a outra desvantagem? É que você não vai ter os juros compostos acontecendo, né? Porque como você vai usufruir essa renda, ou pelo menos você vai ter que reinvestir essa renda, é capaz de, naquele período, a taxa não estar, né, em IPCA mais 7, ela pode estar em IPCA mais 5, IPCA mais 4, e você ter que reinvestir a taxas menores, o que vai remunerar menos o seu capital. Então esses são os principais riscos quando a gente olha para esse título de IPCA mais 2035, 2050, enfim, que você gera essa renda, né? E aí existe um outro título que foi criado recentemente pelo Tesouro Direto, que é o Tesouro Renda Mais, tá? Aqui ele é um tesouro voltado para a aposentadoria, tá bom? Em que você investe hoje e vai usufruir lá no futuro. Então, como que funciona esse título? Primeiro, você vai ter a renda mensal garantida por 20 anos. Então, durante 20 anos você vai receber aquele dinheirinho pingando na sua conta, tá? E ele sempre vai ser reajustado pela inflação. Então, você vai ter uma renda que vai ter sempre crescente em linha com a inflação. Além disso, ele facilita o planejamento para viver bem a aposentadoria, porque investindo hoje, você já sabe quanto que você vai receber lá no futuro. Então, isso aqui é muito bom, muito previsível para quem quer ter aposentadoria sem aquele risco de renda variável de subir e descer, os lucros das empresas variarem, né? E você tem aqui a proteção do dinheiro contra a inflação. Então a renda vai estar sempre sendo protegida, tá bom? Contra a inflação você vai ter sempre esse reajuste. E aí, quando a gente olha aqui, quais são as opções de títulos, né? Hoje existem várias, tá? Você tem títulos que começam desde 2040, na verdade tem um pouco antes, aqui eu cortei aqui. Então você começa a receber em 2040 e acaba de receber em 15 de dezembro de 2059, até títulos que começam em 2065, tá? E você termina de receber em 15 de dezembro de 84. Para vocês terem noção, esse é um dos títulos que tem a maior duração, né? Quando a gente olha para ativos no geral, é o que tem o maior prazo de extensão é esse título IPCA mais 2065, tá? Hoje você consegue comprar esse título te pagando IPCA mais 7, ou seja, você vai ter inflação mais 7 durante 20 anos a partir de 2065. Então, assim, é um baita de um retorno, tá bom, gente? E aí, para vocês terem uma noção do que esse título, quais são as opções, né? O que a gente consegue simular dentro desse título. E aqui eu trouxe alguns cenários para vocês. Então, digamos que você seja uma pessoa, vamos dizer que você seja o João, você tem 30 anos de idade hoje, quer se aposentar, ou seja, quer começar a receber essa renda com 50, essa renda vai ser dos seus 50 até os seus 70 anos, é importante reforçar isso. Quanto que você quer receber? Digamos que você queira receber R$ 2.000
já corrigidos pela inflação. Então seriam R$ 2.000 de hoje, né, que lá na época vão ser seus, falando de 20 anos, talvez 4, 6 mil reais, né, depende da inflação. Então quanto que você teria que investir hoje? Então a primeira coisa que a gente tem é que você teria que investir hoje no título IPCA+, 2045, R$ 584 por mês, tá? Para ter R$ 2.000 ajustados pela inflação, e você começaria a receber em 2045 até 2065, se eu não estiver errado, que aqui não tá aparecendo isso mesmo, 2064. Então assim, você teria que colocar R$ 584 por mês para ter este rendimento corrigido pela inflação. E aí você vai falar: "Nossa, Gustavo, mas 584 é muito". Que a gente pode fazer? A gente pode ou aumentar esse aporte não seria uma solução, porque a gente acha 584 muito, então o que a gente pode fazer? Ou eu reduzo a renda, ou eu aumento o tempo que eu quero me aposentar. Então, como a renda já está uma renda que a gente diria que é em linha, vamos dizer assim, muito próxima com o salário mínimo, vamos aumentar o prazo, né? Então, se eu quiser me aposentar agora com 60 anos. Pô, Gustavo, vou trabalhar mais 10 anos, aportar durante mais 10 anos. Eu aguento trabalhar até os 60 para ficar dos 60 até os 80 recebendo renda. E eu quero esses R$ 2.000 para complementar minha aposentadoria do INSS. É sempre bom pensar nisso, tá, gente? A gente não tá. Isso aqui é um complemento da aposentadoria. Não uma aposentadoria em si, tá? Porque você ainda tem o INSS e talvez tenha outros investimentos. Nesse caso, olha só como o valor muda. A gente estava falando de R$ 580 lá, aqui você teria que investir R$ 250 por mês para poder ter esse mesmo rendimento de R$ 2.000 por mês. Então, olha como faz diferença você investir antes, ou seja, você começar antes, né? Isso faz com que você tenha que guardar muito menos hoje para que você possa chegar nessa sua aposentadoria recebendo R$ 2.000 corrigidos pela inflação, tá? E aí eu trago um último caso, que esse aqui é para você, que está começando agora, jovem, tem 20 anos de idade, tá com medo da aposentadoria, não sabe se vai receber do governo, quer investir em alguma coisa, não sabe onde, preste atenção. Então, se você tem 20 anos de idade, quer se aposentar com 60 anos, ou seja, você vai ter aqui 40 anos de aporte, né, que você vai praticar, dos 60 até os 80 recebendo uma renda extra, além da aposentadoria do governo, você teria que investir somente R$ 118 por mês, tá, gente? Então, assim, é um valor muito baixo, quando a gente fala em dias de hoje, né, para você poder receber essa renda em 2060. Tá? Então, assim, isso aqui é praticamente o que você gasta num sushi no final de semana, né? É o que você gasta para comer Se você comer 2 vezes no McDonald's, você já vai gastar esse valor, de tão caro que tá. Então, assim, gente, não é difícil. Só que precisa se organizar, precisa saber onde investir. Então, assim, você que é jovem, você tem uma coisa que muitas pessoas não têm, que é o tempo. O tempo está ao seu favor. Então, assim, aproveite isso, comece a investir agora. Opa! Comece a investir agora, que você ainda tem esse tempo, porque esse tempo nos juros compostos vão fazer totalmente a diferença, tá? E aí eu trago, por fim, para a gente concluir, quais que são as vantagens e desvantagens desse investimento. Então, qual que é o primeiro risco? E eu acredito que seja o maior. É que o período ele é de uso fixo, ou seja, você recebe durante 20 anos essa renda e depois você acaba. E qual que é o problema? Se você viver mais do que aquilo, você não vai ter renda. Então é fundamental que, se você quer escolher esse título, você monte uma composição de títulos. Então você vai montar um título que vai de 2060 a 2080, um que vai de 2080 a 2090, 2070 a 2090, porque aí você vai mesclando os títulos e você não tem o risco de chegar lá no final e você não ter mais aquela renda. Pô, imagina, você tá vivendo com R$ 4.000, dois da aposentadoria, mais dois do INSS, e você começa a viver só com dois. Pô, é uma mudança de padrão de vida que a gente não quer ter, né? Outra coisa, outro risco fundamental é a mudança na taxa. Então vocês podem ver, hoje a gente está pegando IPCA mais 7, você está conseguindo investir praticamente. Isso é uma taxa que historicamente foi muito alta e não é recorrente no Brasil. Ou seja, quando essa taxa cair, você vai ter que investir um pouco mais para manter aquela renda de R$ 2.000 que a gente colocou. E por fim, um risco que eu acredito que seja grande para quem está olhando para sucessão patrimonial, né, é que você não vai ter nenhum patrimônio acumulado. Você está investindo hoje para gerar aquela renda no futuro, mas no final você não vai ter nada para passar para frente ou nada para manter de patrimônio. Então isso aqui é um risco muito grande quando a gente compara com renda variável e outros investimentos que você ainda mantém aquele patrimônio, vamos dizer assim. E quais são os benefícios, né? Primeiro,
a renda tá corrigida pela inflação, então isso aqui é um baita de um benefício, você vai ter, a garantia de que vai estar corrigido pela inflação, que é muito bom, é previsível, vamos dizer assim, né. Você vai ter a previsibilidade, então você já sabe quanto que você vai receber conforme você investir aquele valor por mês. Isso ajuda muito a você organizar viagens, seu padrão de vida, saber o que que você pode fazer, como você vai poder viver, e isso é muito bom. E além disso, você vai ter a segurança no recebimento. Por quê? Você está emprestando, gente, para o governo. O governo é a coisa mais segura, vamos dizer assim, tem o menor risco, é risco soberano, né, risco de governo. Então assim, vai ter o menor risco dentro de uma economia, vai ser o governo. Então, você tem essa segurança de estar garantido esse seu recebimento. O governo ele pode emitir dívida, ele pode, criar moeda para poder te pagar, ele vai te pagar, mas, você não vai ficar sem receber, entendeu. Então você tem essa garantia quando a gente olha, em relação a outros títulos, tá. E aqui eu trago por fim um último ponto, olhando para esse título, que é esse título tem que ser um complemento para sua aposentadoria, não a base de tudo. Então, assim, você tem que ter esse título de IPCA+, você tem que ter, uma parte em renda variável, uma parte em ações que vão te gerar renda e vão te proteger de uma superinflação ou de algo do tipo, né. Você tem que ter a parte de FIIs para poder receber renda mensal corrigida pela inflação, que os FIIs também têm, e você pode ter também renda no exterior, tá? Você pode ter participar das maiores empresas do mundo, investir no S&P, investir fora do Brasil, não correr o risco da moeda, né, do real, correr risco de dólar. Então, assim, você não precisa escolher só uma coisa. Aqui não é que nem política que você tem que escolher fulano A ou fulano B, não. Você pode ter um pouco de cada. Montar a sua carteira de maneira que você tenha várias fontes de renda, né, e que você não corra o risco de, na sua aposentadoria, não ter como, ter uma boa qualidade de vida, como ter aquela renda mensal que você espera. Então, construa várias caixinhas, gente. Eu acho que isso é o que eu deixo para o final do vídeo. Tenha várias caixinhas, tenha vários investimentos que vão te proporcionar uma aposentadoria mais segura e, vamos dizer assim, com maior qualidade, tá bom? Então, senhores, o vídeo de hoje foi isso. Queria agradecer a atenção. Não esqueçam de curtir, se inscrever, ativem os sininhos também. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se você já tem Tesouro Renda Mais, tá bom? E o que você pretende investir para o futuro, tá bom? Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.